Então você vê a pessoa que ela tá ali, o medo exagerado de investir em qualquer coisa, ou a pessoa que tem um medo exagerado de perder o emprego, ou a pessoa que é completamente insegura porque tem medo exagerado de ser abandonado. Sabe aquela pessoa, vocês já devem ter visto isso, ou passaram por isso, ou já viram isso em algum lugar com alguém. A pessoa que entra num relacionamento e aí ela tem tanto medo, mas tanto medo de ser abandonada no relacionamento, que ela começa a gerar muita pressão e aí aquilo não funciona. Antes de criar, já desmonta. Porque gera muita pressão, muita ansiedade, muita expectativa e às vezes até um quanto de obsessão em cima do processo. E aí a pessoa tá lá no eu sobrevivente. Sobrevivente, se eu não tiver amor, o que uma criança é sem amor do pai e da mãe? Entende a questão do eu sobrevivente? Ele tá ali para manter a vida. Só que ele não tá ali para fazer a coisa para o bem maior e mais elevado para a pessoa. Aí depois você pergunta: por que eu estou vivendo determinada situação? Quem foi que criou aquela situação? Provavelmente foi o seu ego ou o seu eu sobrevivente, tá? Quando a gente vai adquirindo um pouco mais de iluminação, no sentido de... Quando eu falo iluminação, eu tô falando de uma característica mais sábia, do arquétipo do sábio, tá? Mais iluminação, a gente vai deixando com que o eu superior lidere a nossa personalidade. O eu superior não tem problema com o dinheiro. Tanto que eu vou tentar trazer em esquemas visuais que é para você entender, tá? O eu superior, se você fosse perguntar para o eu superior como que ele lida com o dinheiro, provavelmente você ia ver o seu eu superior com as pernas para cima, sei lá, tomando água. Não sei, sabe? Tô dando um esquema visual para você entender a vibração, tá? Que a vibração é mais complexa de explicar, então vou explicar de uma forma visual. Tenta montar visualmente como funciona. O seu eu superior muito provavelmente ia estar muito relaxado. Ia estar realmente com as pernas para cima, ia estar raciocinando. O seu eu superior raciocina o tempo todo. Ele é lógico e sábio. É o seu arquétipo do sábio dentro de você, do eremita, tá? Vai em função da própria iluminação e não se prende em sacrifícios e não se prende em movimentos de salvar as outras pessoas através do sacrifício, tá bom? Então, o eu superior, ele provavelmente vai estar muito tranquilo, vai estar com as pernas para cima, provavelmente. Por quê? Ele sabe que a vida é infinita e que a quantidade de recursos no planeta são infinitos e que há sempre energia financeira para todo mundo. Algumas pessoas têm a tendência a olhar do ponto de vista excessivamente material. Mas eu vou tentar explicar de uma outra forma. Imagina uma árvore. Uma semente de laranja vira uma árvore de laranja, que dá laranjas para muitas pessoas. Então há prosperidade, recursos, alimento, tudo, para todas as pessoas. O ponto é o esquema social que a gente vive mantém as pessoas no mesmo lugar propositalmente. Ou seja, as pessoas que são os donos dos meios produtivos continuam donos dos meios produtivos. As pessoas que não são donos dos meios produtivos trabalham para os donos dos meios produtivos e continuam ali. Esse é o esquema que a gente vive, tá? Essa é a verdade do capitalismo que a gente vive, tá? É só a realidade como é. Então vamos lá. Quando você está nesse lugar de sobrevivente, você está o tempo todo preocupado. Então qual é o esquema visual do eu sobrevivente? O eu sobrevivente, ele é muito ansioso, só que ele pensa pouco. Vou tentar trazer um esquema visual que veio para mim há uns dias atrás, que inclusive não fui eu que trouxe, mas eu achei tão interessante que eu falei, cara, vou usar na minha live para explicar de uma forma mais didática o eu superior, tá? Então vamos lá. O eu superior, ele encontra um pote de vidro. Ele acha a tampa certa daquele pote, ele vai lá, próximo, pote de vidro, olha o pote, acha a tampa certa. Agora o eu sobrevivente não. O eu sobrevivente, ele sai fazendo. Ele vai colocando a tampa e não é aquela tampa e ele fica girando, 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 girando e aí não funciona. E aí ele vai e tenta, sabe, ele não planeja. O seu eu superior é o co-criador, é quem co-cria a sua realidade.
é o planejador, é a sua porção mais inteligência. E quando eu falo inteligência, não é a inteligência do ego, que aprende, decora, etc. É a inteligência de inspiração divina. É aquela vez que você estava no seu trabalho e aí você literalmente teve aquela inspiração de, cara, vou fazer isso. Aí você faz e é um sucesso. Aquilo vem do seu eu superior, da sua inspiração, da sua intuição. Então você sabe o que é para ser feito para o bem maior de inteligência infinita, sabedoria infinita e amorosidade infinita. Então você literalmente, em estado eu superior, você olha o pote, analisa e fala, esse pote aqui, a tampa é esse, pronto, encaixa, já era. Agora, quando você está no eu sobrevivente, você literalmente vai lá e sai fazendo, e sai executando, e sai fazendo. Enquanto o ego, ele vai colocar o pote, só que ele vai mostrar para as pessoas. Olha, gente, ele vai gastar tempo demais mostrando para as pessoas. Olha como eu achei um pote maravilhoso, fui eu que fechei. Olha tantos potes que eu fechei. Entende? Quando você tá, por exemplo, lidando com o dinheiro com o seu eu egóico, você fica comprando muitas coisas para mostrar para as pessoas que você é mais. Então você finge ser. Você não é de verdade. Você finge ser. E o tempo todo fica fingindo ser. Aí explica aquelas pessoas que tem um currículo X, só que faz pequenas adaptações no currículo para que seja ainda mais brilhante do que ele é. Não estou dizendo que é 100% das vezes que o ego mente. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ele faz brilhar como um pavão. Ou seja, ele é vaidoso, ele quer ser admirado, ele quer ser melhor do que as pessoas. Então é aquela vozinha de, eu quero ter o carro mais caro, eu quero ter o celular mais caro, eu quero mostrar para as pessoas que eu sou incrível, eu quero fazer muitos cursos e colecionar uma parede inteira de certificados, mas na verdade não aprendeu nada com aqueles cursos todos. Por exemplo, tá? Quando você está lidando com o eu sobrevivente, você sai fazendo porque o seu norte é pouco certo. Então, como você não tem o norte, não tem para onde você quer ir no eu sobrevivente, você sai executando várias coisas e não sabe onde foi. Você não faz para mostrar para os outros. Você não faz por vaidade, você faz porque você não sabe para onde você está indo. Então a pessoa literalmente tenta um caminho e não dá certo, tenta outro, não dá certo, tenta outro, não dá certo, tenta outro, não dá certo e nunca tem dinheiro para nada e tá sempre correndo atrás do eu sobrevivente. Por quê? Ou o eu sobrevivente correndo atrás de si, né? Então, tenta e não sabe exatamente para onde tem que ir. Agora, o eu superior, não. O eu superior, ele simplesmente tem clareza. Clareza no caminho. Clareza no propósito, na missão. Quando você está em estado eu superior, você conecta com a sua verdadeira essência, o seu vir a ser. E aí é a verdadeira e perfeita e mais pura essência de cada um dos seres humanos. Então, você se conecta com você e é muito fácil. Você olha para o seu coração e pensa, o que é verdade para mim? O que eu quero fazer agora? E você sente e fala, é isso que é verdade para mim agora. É isso que eu sinto. Não é sobre as pessoas, é sobre mim. Não é sobre eu estar sendo motivado por uma falta ou motivado por um desejo de manifestar algo que vai fazer as pessoas finalmente me amarem. Percebe? Não é a cenoura na frente de, agora eu vou ser incrível, agora todo mundo vai me admirar. E também não é a cenoura atrás de, nossa, meu Deus do céu, tenho boletos para pagar. Tem uma perspectiva que eu queria trazer para você que é muito interessante. A gente tem alguns níveis de livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio do eu interno, terreno, você tem o livre-arbítrio do eu superior e você tem o livre-arbítrio da sua alma. Sua alma entenda a fonte criadora, exatamente a mesma coisa. Seu eu superior também é a fonte criadora, também é Deus, também é o todo. Só que o eu superior não é o todo inteiro. É você enquanto uma partícula do todo, tá? Espero ter ficado claro. Se não ficou, pode colocar no chat que eu tento explicar de outro jeito.